Olá, gente. Tava vendo aqui os vídeos, né? Do Quai. Uma demonstração aqui, eu acho que é tipo IA, mas muitas das vezes essas histórias acontecem de verdade, né? Gente, uma certa vez, né? Eu ainda era solteira e teve uma caravana para a igreja lá em São Paulo. E nessa caravana a gente fomos, tudo bem, mas na volta o ônibus perdeu o freio na descida da serra. A única coisa assim que a gente podia falar e orar era só pedir a misericórdia de Deus. E naquele ônibus, quem estava dirigindo é um senhor de idade. E Deus, eu falo que foi Deus realmente, porque aquele homem podia ter até um ataque cardíaco, né? De pavor, que tava um monte de vidas ali na mão dele. E aquele ônibus perdeu o freio e ele começou a descer desgovernado, né? Mas Deus guiou aquele senhor, ele conseguiu segurar o ônibus na pista. Na hora que virava por dentro do túnel, que passava vendo aqueles abismos lá embaixo, e a gente só sabia pedir a misericórdia. Teve uma menina nessa época, a gente tinha estudado junto, ela desmaiou nesse ônibus, né? De pavor, porque parecia, gente, que a gente ia morrer. Realmente, se aquele ônibus caísse em uma daquelas ribanceiras, né? Que tem aqueles protetor do lado da pista de ferro, mas ele é pequeno, eu não estaria nem aqui para contar a história, né? Mas vendo um vídeo que eu acabei de ver agora há pouco, eu me lembrei dessa situação que passou comigo, né? Teve um pastor que ele pulou do ônibus, porque era algo desesperador realmente, gente. O ônibus ele bateu tanto, que ele bateu na serra, ele bateu no túnel, né? E arrancou a porta do ônibus, né? Quando a gente conseguimos chegar, que o ônibus parou, foi na balança aqui em Cubatão. Na balança, porque não tinha mais descida. Porque o ônibus veio descendo sem freio. E eu creio que isso foi a mão de Deus. Quando eu cheguei em casa, né? Eu tinha me casado, estava 16 dias recém-casada, né? E meu esposo falou para mim que ele escutou uma voz falando que ele ia me perder naquele dia. Eu até falei para ele, por que você não foi me chamar, que eu nem ia naquela viagem, né? Porque o susto foi grande, né? Mas eu tô aqui para contar o livramento que Deus deu. A gente só morre quando tem que morrer, principalmente quando a gente tá na presença de Deus, porque Deus ele dá o livramento. Por isso que quando a gente sai para qualquer lugar, a gente tem que orar, pedir a Deus o livramento, né, para nos levar em paz, nos trazer em paz, nos guardar. E ele é o guarda fiel, que nem tá na palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor se acampa ao redor do que os teme. Se a gente coloca a nossa vida diante de Deus e a gente teme ao Senhor, a gente tem o livramento de Deus. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, tá? Se inscreve, espalha, para que cada pessoa venha colocar a sua fé e a sua confiança em Deus. E quando sair de casa, ora para Deus dar o livramento. Amém? Que Deus abençoe. E é isso.